Fala condutora, seja muito bem-vindo ao nosso curso de direção econômica. Então vamos dar início aí a esse curso muito importante para quem deseja adquirir conhecimento na área de condução econômica. Então vamos dar continuidade aí, espero que vocês aproveitem bem, tem bastante informação aí. Então vamos lá. Aprenda a dirigir de forma inteligente, econômica e sustentável. Então, um curso de direção econômica. Vamos ver lá. O que é direção econômica? Vamos começar com o conceito. Então, para quem não gosta muito de conceito, até para quem acha que o curso de direção econômica é aquele, não, mas eu já sei, mas é algo que não é tão importante quanto direção defensiva, quanto legislação, está muito enganado, porque o curso de direção econômica é aquele que também vai colocar dinheiro no seu bolso, porque aquilo que tu não gasta, tu deixa de gastar, você economiza e automaticamente você ganha dinheiro com isso. Então, o que é direção econômica? Direção econômica é um conjunto de técnicas. Então, olha só, nós temos técnicas na direção econômica. Técnicas e boas práticas que ajudam você a reduzir o consumo de combustível, prolongar a vida útil do veículo e dirigir com mais segurança. Então nós reduzimos o consumo de combustível, nos trazendo uma maior economia. Nós prolongamos a vida útil do nosso veículo. Aí, aqui quando fala veículo, é independente do veículo, seja ele moto, seja ele carro, seja ele caminhão, seja ele trator, qualquer tipo de veículo, máquina pesada, a gente está falando de qualquer tipo de veículo. E dirigir com mais segurança. Então nós temos o conceito de direção econômica baseado em 3 pilares, que é o consumo do combustível que o veículo usa, prolongar a vida útil dele, nós deixamos assim de ter gastos desnecessários, e dirigir com segurança, que nos traz saúde e nos mantém ativos, trabalhando e fazendo o que a gente quer. Então é uma forma inteligente de conduzir que beneficia seu bolso, foi o que eu falei, seu carro e, aqui no caso dá para colocar seu veículo, e o meio ambiente ao mesmo tempo. Então também nós temos três pilares que nos beneficiam. Tá? Então, indo lá para a coluna lá. Número 1, economia no bolso, redução de até 25% no gasto com combustível. Então, olha só, 25% a menos de gasto por mês. Quanto que você gasta com o combustível do seu veículo por mês? Usando as técnicas, as boas práticas de direção econômica, você pode reduzir em até 25% com o gasto de combustível. Mais segurança, uma condução preventiva, reduz risco, reduz acidente, reduz desgaste de peças, reduz a ida no mecânico. Então tudo isso faz parte da direção econômica. E sustentabilidade. Então nós temos menos emissões de poluentes. Tá? Vamos dar continuidade então. Então qual é o objetivo do curso? Ao final do nosso curso, do nosso treinamento, você será capaz de aplicar as técnicas comprovadas para economizar combustível e assim cuidar melhor da vida útil do seu veículo. Então lá, reduzir o consumo de combustível, nós vamos aprender as técnicas que vão nos ensinar a diminuir em até 25% o combustível, de economizar. Nós vamos diminuir o desgaste do nosso veículo, nós vamos aprender a preservar componentes essenciais como freios, embreagem, motor com práticas de condução inteligente, e nós vamos produzir uma condução consciente. Tá? Nós vamos desenvolver hábitos que tornam a direção mais segura e eficiente e ambientalmente responsável. Quais são os princípios básicos da direção econômica? Número 1, então aqui já começamos nas técnicas propriamente ditas, tá? Nos princípios da direção econômica. Então qual é o primeiro princípio da direção econômica? É manter a velocidade constante. Então, o que quer dizer isso? Evitar variações bruscas de velocidade, usar o controle sempre que possível,
ali tá errado, usar o controle de cruzeiro, mas é o controle do câmbio, do manual, tá? Sempre que possível, e antecipar as mudanças no trânsito. Então, nós temos que evitar a variação brusca de velocidade e usar o controle das marchas, tá? Usar o controle das marchas de forma correta, certo? Então, não sei se você já andou com aquela pessoa que não mantém uma velocidade constante, ela rapidamente ela acelera e freia logo bruscamente. Nós temos um semáforo à frente. Então esse aqui abriu, você está parado no semáforo, o semáforo abriu. De repente essa pessoa acelera, vai até a terceira, quarta marcha num pequeno espaço num curto espaço, né? E num tempo muito rápido. Então o que isso acontece? Isso acontece que vai aumentar a velocidade muito rápida e depois vai diminuir porque ele vai ter que frear, né, quase que bruscamente, porque mais à frente tem uma parada, né, uma parada obrigatória, tem um semáforo. Então isso não é manter uma velocidade constante. Ou em viagem, né, sempre procurar manter uma velocidade constante, não andar tão devagar e rapidamente alterar para uma velocidade, né, máxima da rodovia. Isso também pode ser prejudicial, tá, para os princípios da direção econômica. Então, 2. Evitar frenagens e acelerações bruscas. É quase igual o conceito anterior, porém aqui nós temos acelerações suaves e frenagens graduais economizam até 20% de combustível e preservam freios e pneus. Então aqui também nós já estamos falando de peças do veículo. Então já estamos entrando no conceito 2, não só do combustível, como também das peças móveis dos veículos. Então, evitar essa frenagem, essa aceleração e frenagem brusca, ela, além de economizar o combustível, ela ainda vai preservar o nosso veículo, o nosso freio. Porque um motorista mais experiente ele vai falar que quanto menos tu frear, usar o freio, né, é melhor. Então, tu vai usar o quê? Como diz ali na parte anterior, tu vai usar o câmbio. Então, não precisa tu fazer essa aceleração brusca se tu vai frear logo à frente. Tu pode fazer uma aceleração, um deslocamento leve, um deslocamento confortável e fazer uma pequena frenagem, quase que não encostar no freio, somente para o veículo parar se necessário. Então isso vai evitar esse desgaste. Quanto mais rápido tu está andando, mais tempo tu tem que ficar mais tempo tu vai utilizar o freio, até pela distância de frenagem, certo? Pela distância de parada, que é a distância de frenagem, mais a distância de deslocamento. Então, evitar essa frenagem, essa aceleração brusca, vai nos trazer uma economia para o nosso bolso. Vamos para o próximo. Troque de marcha no momento certo. Então, para veículos leves, aqui está dando uma dica especialmente para carros e motos, dá para colocar motos também. Troque de marcha entre 2.000 a 2.500 RPM, rotações por minuto. Para veículos pesados, siga as especificações do fabricante, porque para caminhões vão ser diferentes, né? Vai depender da potência do caminhão. O veículo também, mas o veículo leve, ele traz uma característica quase que similar em todos. Entre 2 a 2.000, até alguns, para quem não sabe o que é rotações por minuto, a maioria dos veículos leves eles vão ter no painel de controle de velocidade vai ter quilômetros por minuto que vai mensurar a velocidade com a que a gente está andando, e do lado, na maioria dos veículos, 80 a 90%, do lado vai ter quantas rotações por minuto o seu motor está fazendo. Então, quando tu acelera no neutro, você vai ver que só vai movimentar o marcador de rotações por minuto, porque o veículo está parado, então a velocidade está zero, porém tu acelerou e o motor que está funcionando, então ele vai aumentar as rotações por minuto. Então essas rotações elas devem ser suaves. Para cada marcha o veículo vai usar uma rotação específica. Tu não pode andar numa marcha muito alta
com uma rotação baixa, porque isso vai causar um desgaste no motor. Então tem que ter o meio termo. Tu vai usar a rotação adequada para a marcha que você está no deslocamento. Basicamente aí, os veículos vão andar em segunda, terceira dentro da cidade, né? E daí numa viagem tu vai usar quinta e alguns veículos sexta marcha. Então para essa troca dentro da cidade tu vai usar em média de 2.000 a 2.500, né? Quando você viu ali que ficou, não sei se você já andou com alguém, quando a pessoa anda muito, que a gente chama de esguela, vai até o máximo de rotação, tu sente que o motor está trabalhando para mais, ela demora para fazer a marcha, né? Normalmente quando a gente está aprendendo também, tu tá numa segunda ali, tu escuta, tu vê que já passou do momento de fazer a troca, então você vai fazer uma condução suave, uma condução leve, você vai acelerar quando você sentir, e isso também faz parte do escutar o motor, né? Quando você vê que o motor está forçando, você já aperta a embreagem, coloca a próxima marcha e solta, né? E começa a treinar essa condução suave, essa condução leve, tá bom? Então nós temos mantenha a velocidade constante, nós temos evitar as frenagens e acelerações bruscas, nós temos a troca de marcha no momento certo e nós temos o planejamento do nosso percurso. O que é isso? É usar aplicativos, né, de navegação para evitar congestionamento, para escolher uma rota mais eficiente. Para quem mora em cidade pequena já conhece a rota, evita a sinaleira, pega um pavimento melhor, né, pega um pavimento de asfalto, evita o pavimento de terra, né, para não causar desgaste nos pneus, na parte de amortecimento. Então tu planejar o percurso também faz parte, né, de princípios básicos da direção econômica, principalmente se você for fazer uma viagem. Então sempre que nós formos fazer uma viagem, né, nós vamos planejar o nosso trajeto, nós vamos planejar rota, se tem ou não tem pedágio, nós vamos ver se tem ou não tem congestionamento, nós vamos ver se a via está liberada, porque muitas vias às vezes estão bloqueadas, isso causa um transtorno imenso. Então eu sou aqui do Rio Grande do Sul, aqui depois da enchente teve vários locais onde tiveram deslizamentos que as rodovias foram bloqueadas, então você tem que analisar para ver se aquela rodovia está ou não liberada para você poder escolher aquele trajeto, senão você vai chegar lá, vai estar bloqueado, você vai ter que dar meia volta e escolher o trajeto alternativo, então isso vai trazer também um transtorno. Então, princípios básicos, ok? Mantemos a velocidade, evitamos a frenagem, né? Evitamos acelerações bruscas, nós trocamos a marcha no momento certo e nós planejamos o nosso trajeto. Esses são os princípios básicos da direção econômica. E os cuidados essenciais com o veículo, né? Que é a manutenção regular. Um veículo bem cuidado, ele consome menos combustível e evita reparo. Então, troca de óleo no prazo recomendado. Isso é de extrema importância, eu diria que a maior dica e mais importante é óleo no prazo recomendado. Então qual é que é o coração do nosso veículo? É o motor. Então se o motor não está funcionando de forma adequada, nós temos um problema. Então tem que ser o óleo adequado e ele tem que estar com o prazo adequado, certo? Aqui vai mais uma dica extra que não está aqui, e como você está fazendo o curso, está investindo o seu tempo em fazer o curso, eu vou passar aqui uma dica que vai ser de extrema importância para vocês. Jamais, tá, verifiquem o óleo quando vocês estiverem abastecendo o veículo em algum posto de gasolina. Somente em situações extremas. Por quê? Porque o óleo do motor ele deve ser verificado com o motor frio. Então, antes de você fazer funcionar pela manhã, se você deixou o seu veículo, né, no seu pátio, na sua garagem, e o pátio é plano, você antes de ligar o veículo, abre o capô e verifica, puxa a vareta e verifica o óleo. O que você não pode é ligar o veículo, ir trabalhar,
na metade do deslocamento do trabalho você viu que tem que colocar um combustível, para no posto de gasolina, o que o frentista faz? Vamos dar uma olhadinha no óleo, e você, ok. Então o que acontece? O motor, como já está funcionando, ele funciona em alta temperatura, o óleo ele começa a esquentar. E quando o óleo esquenta, a tendência é que o volume diminua. Então, se na vareta ele estaria numa altura ideal, com o óleo quente do motor ele vai baixar um pouquinho, o que seria natural. Então o que acontece? As pessoas verificam o óleo com o motor quente, vai estar um pouquinho abaixo na vareta. E daí o frentista, vamos completar, querendo vender óleo, vamos completar o óleo do motor. Daí a pessoa não entende, não sabe o que está acontecendo. Vamos completar, porque o óleo está baixo. E acaba que coloca óleo a mais, às vezes mistura outro tipo de óleo, aí vira uma lambança. Mistura outro tipo de óleo, né? Isso que eu nem estou falando em óleo sintético, mineral, não sintético. Então você também teria que saber qual é o óleo específico para o seu carro. Não vão por preço. Mas o óleo mineral é muito mais barato. Não vão por preço, que isso é uma economia que não é inteligente. Mais lá para frente pode dar algum problema no seu motor. Vá com o motor, use o óleo específico para o motor do seu carro. Não verifique óleo em posto de gasolina com motor quente. Então aguardem no mínimo 15 minutos. No mínimo. 15 minutos, aguardou 15 minutos, de 15 a 20 minutos, de 15 para mais. O motor está frio, você vai lá e verifica. A primeira retirada da vareta você limpa, você não verifica na primeira. Depois você insere e faz a conferência. Essa seria uma forma extremamente correta de verificar o óleo do motor. Então olha aí, uma dica de extrema importância para vocês. Vamos para a segunda. Mantenha o filtro de ar limpo. Mas essa é importantíssima também. Filtro de ar, o que acontece? Nós temos o motor ali, o motor vai utilizar o combustível e o ar. Então o ar que a gente puxa da atmosfera passa pelo filtro e entra no motor. Aí o que acontece, o que o pessoal costuma fazer? Poucas pessoas dão bola para o filtro de combustível. O que acontece é que tu perde, com o teu filtro sujo, primeiro que tu perde potência do teu carro, e depois que tu gasta aproximadamente 10% a mais de combustível no teu carro. Porque o que ele não puxa de ar, ele vai equilibrar com o combustível. Então, se ele está puxando pouco ar, ele vai puxar um pouco mais de combustível para poder fazer esse equilíbrio. Então, ele gasta ali uns 10% a mais, certo? Então, uma dica aqui, verifique o seu filtro, tá? Numa forma periódica, de 3 em 3 meses. O filtro é um equipamento barato, é um dos mais baratos que tem. Outra dica, não limpe o filtro, não passe ar, porque o que acontece? O filtro ele é específico para ser trocado, tá? Então não tem como tu ficar passando ar, batendo ele no chão, tirando, não faça isso. De 3 em 3 meses, depende de onde é que você mora. Se você mora numa região que tu pegue uma rua de terra todo dia, você vai ter que trocar o teu filtro, verificar o teu filtro mais vezes, de forma mais recorrente. Agora, se tu mora numa região toda asfaltada, né, que dificilmente você vai para algum local onde tenha muita poeira, você pode aumentar esse tempo. Mas façam o teste. Troquem o filtro de ar de forma recorrente, vocês vão ver 10%, vocês vão ver que o veículo vai sim economizar 10%, no mínimo 10% de combustível. Então fica essa dica aí. Não limpem, não passem ar achando que ele vai ficar 100%, porque as micropartículas se inserem, ficam inseridas ali dentro do filtro e ele não funciona de forma adequada como um novo. Então o ideal é que você compre um filtro novo. Então, trocar o óleo dentro do prazo, óleo correto, não verificar no posto de combustível, trocar o filtro de ar por um filtro novo, de forma recorrente.
verificar as velas da ignição regularmente. Vela também é um item essencial, que é o que vai dar a faísca para poder haver a explosão. Então, uma vela que não esteja funcionando de forma adequada vai prejudicar todo o sistema do motor. Vocês têm que entender que o motor ele funciona, são vários sistemas, mas todos os sistemas, se um tiver prejudicado, todos os sistemas vão sofrer uma pressão diferente. Então, se a vela não está dando a faísca correta, em algum outro lugar pode causar um problema, pelo fato do conjunto inteiro ser prejudicado. Então, vamos verificar as velas de forma recorrente. Aqui eu já coloco mais um adendo. Verifique também em qual posto de combustível você está abastecendo o seu carro. Então, tome cuidado para abastecer num posto de procedência, onde o combustível seja de boa qualidade, para que não haja problemas em toda a parte de ignição. 4. Fazer revisões preventivas. Então é a revisão mesmo, não aquela corretiva. Aconteceu um problema, eu vou lá corrigir. Não, vamos fazer a preventiva. Essa daí a gente pode fazer de tempo em tempo. Escutou um barulho diferente, tá tendo algum barulho, alguma batida, o carro fez algum movimento que não devia. Então, isso aí temos que ficar atento para poder fazer revisões preventivas. Estar sempre verificando os níveis, né, do líquido de arrefecimento, né, para quem tem direção hidráulica, óleo da direção hidráulica, fluido de freio, aguinha do limpador de para-brisa, importante também, né? Partida a frio para os veículos que no inverno não funcionam somente com a partida, tem um compartimento ali de partida a frio. Tudo isso são revisões que cotidianamente a gente tem que colocar já em prática de se prevenir e ficar sempre olhando. Calibragem dos pneus. Aqui sim, né, um item de extrema importância também. Pneus descalibrados aumentam o consumo em até 6%. Gente, a gente está falando aqui, ó, filtro de ar, óleo. Olha, o óleo eu não comentei também, mas um óleo novo, ele traz em média 3% a mais de economia. Então, só aqui a gente está falando 3% do óleo, em média de 8 a 10% de um filtro de ar novo e 6% de um pneu calibrado. Então, só aqui, de forma superficial, a gente está falando de quase que 20% de economia no combustível e no desgaste dos equipamentos. Então, prestem atenção no que a gente está falando. Vamos verificar a pressão do pneu semanalmente, sempre com pneus frios. Então, assim como o óleo, né, a gente não pode chegar num posto de gasolina após ter andado muito. O pneu, ainda assim, ó, saí da minha casa e fiz um deslocamento curto, 5, 10 minutos, o pneu não chega a ser um problema tão grave. Você calibrar o pneu tendo andado um pouco. O que não pode é estar no meio de uma viagem e querer calibrar o pneu. Mas num deslocamento dentro da cidade, não tem problema. Diferente do óleo. O óleo deve ser verificado com o motor frio, sem funcionar. Ok? Então, pneus descalibrados aumentam o consumo em até 6%. Por quê? Porque o pneu tem mais contato no solo. Com o pneu calibrado, o carro vai pesar menos, ele vai ter menos contato. Então, com menos contato, ele precisa de menos força para andar. Se ele precisa de menos força para andar, ele precisa de menos combustível e menos ar. Então, verificando a pressão semanalmente, sempre com pneus a frio. Qual é a pressão correta? Então, nós temos que verificar a marca do nosso pneu. Na maioria dos pneus hoje já fala ali a calibragem ideal. Normalmente vão ser 2 calibragens, tá? Com o carro pleno, ou seja, com o carro com a carga máxima, e com o carro vazio, só o motorista.
Então vamos identificar ali qual que... Ah, mas às vezes eu ando cheio, às vezes eu ando vazio. Coloca a metade. Coloca no meio. Porque semanalmente tu vai estar... Ah, essa semana eu vou andar com mais gente. Então calibra o pleno. Essa semana não vai dar ninguém, vai ser só eu. Calibra sozinho. Ok? Vamos para a próxima. Peso e aerodinâmica. Remova bagagens desnecessárias do porta-mala. Cada 50 quilos extra aumenta o consumo em 2%. Então olha só a importância, o que a gente está montando aqui, um raciocínio para vocês. Igual a gente falou no início lá, que um dos objetivos é nós economizar até 25%, tá, de combustível e desgaste. Então aqui nós temos, só nesse slide aqui que a gente está falando de dicas, nós temos o óleo aproximadamente 3%, nós temos o filtro aproximadamente de 8 a 10%, nós temos os pneus que são aproximadamente 6%, e agora nós temos o peso. Então isso aqui é uma informação importantíssima para vocês ter o conhecimento daqui para frente. Por que eu dei carona? Eu estava num local, dei carona, estava sozinho no meu carro, só eu. Dei carona para 4 pessoas para ir para casa. As pessoas moravam X quilômetros do local. E eu notei que gastou um pouco de combustível a mais do normal. Então o que acontece? A cada 50 quilos extra, aumenta 2% no consumo. Então vamos supor que essas 4 pessoas que tu deu carona eram pessoas com peso em média aí, vamos botar em média 70 quilos. Então nós estamos falando de 70, 140, nós estamos falando de 280 quilos, aproximadamente 300 quilos. Vamos arredondar para 300 quilos. Então você colocou no seu carro, no seu veículo, 300 quilos extras com pessoas. Aqui ele está falando de bagagens, né? Mas eu estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem que você colocar pessoas dentro do seu veículo também aumenta o consumo. Então, se nós estamos falando de 300 quilos, nós estamos falando de 2, 4, 6, 8, 10, 12% a mais de gasto de consumo no seu veículo. Então, quão importante é nós identificar que um peso extra daquilo que você carrega, não deixe bagagens desnecessárias transitando lá no teu porta-mala. Então, imagine se você andar toda semana com aquela bagagem extra lá de 50 quilos, gastando 2% a mais por dia do teu consumo, vai chegar na semana, você vai ter que abastecer antes do que você está acostumado a abastecer. Ou se você colocar pessoas dentro do teu veículo, várias pessoas. Então é por esse motivo que aumenta e muito o consumo. E aqui também vai variar do combustível, né? O diesel ele gasta de uma maneira, a gasolina gasta de uma outra maneira, e o álcool, o etanol, ele gasta de outra forma, uma forma mais rápida. Então aqui temos que identificar também o tipo de combustível. Certo? Próximo então, ar-condicionado consciente. No próprio título já diz, ar-condicionado consciente. Use com moderação. O ar-condicionado pode aumentar o consumo em até 20% em trajetos urbanos. Então por que a gente está falando aqui 20% em trajetos urbanos? Porque normalmente tá quente hoje. Nós vamos entrar no veículo, vamos ligar o ar-condicionado. Então ligamos o ar-condicionado, trajeto urbano, deslocamento curto, desliga o carro, desce, a temperatura volta. Então, supondo que estamos numa temperatura X, você liga o ar-condicionado para ficar agradável, né, com uma temperatura menor, 20, 18 graus, 19, 20, 21. Então chegou nessa temperatura, o ar-condicionado para, o termostato, né, larga só vento. Então identificar a temperatura,
é importante para o veículo, para o ar-condicionado não ficar toda hora. Se colocarmos uma temperatura de 18 ou 10, tem alguns ar-condicionados que chegam a 16 graus. É difícil o ar-condicionado, ele tem que trabalhar muito de forma exorbitante para conseguir chegar numa temperatura de 18 ou 16 e se manter nessa temperatura, porque a função do ar-condicionado é com que ele chegue àquela temperatura com que ele foi programado e ele mantenha aquela temperatura. Se você fazer um teste com o ar-condicionado da casa de vocês e colocar no 23, acima do 23, vocês vão ver que ele vai trabalhar um pouco, chegou naquela temperatura, ele dá um barulho, ele desliga e fica só largando o ar. Ele não está largando o ar gelado, ele está largando só o ar, como se fosse um ventilador. Então, no momento que o termostato identificar que a temperatura subiu para 24, ele vai acionar. Vai dar o arranque de novo, o ar-condicionado, e vai começar a largar o vento gelado. Gelou o quarto de novo, chegou nos 23, ele desligou. Exatamente como o ar-condicionado do veículo veicular. O problema é que o ar-condicionado do veículo, ele está dentro do motor e ele usa um pouco da força do motor para poder tocar, digamos assim, o ar, o ventilador. Então, nós já temos um veículo, vamos pegar um exemplo aqui do veículo 1.0, ele já não é tão potente. Você liga um ar-condicionado numa temperatura de 18 a 20, querendo com que ele gele, com que ele faça força a mais. E o trajeto, o seu carro tem bastante gente, mais do que 2 ou 3 pessoas. Se o trajeto for um pouco íngreme, a rua, se for uma subida, uma descida, uma subida, né? Que ele vai precisar da força do motor, provavelmente você vai ter que desligar o ar-condicionado para poder pegar mais força e colocar uma marcha lá baixa, uma primeira marcha para poder subir. Então, prestando atenção nisso, mas eu vou deixar o ar-condicionado porque eu não entendo, eu não sabia disso. Tem pessoas que deixam ali. Daí tu vai ter que esgoelar o veículo para poder subir. Então agora vocês já estão tendo esse conhecimento. De preferência não usem ar-condicionado em deslocamentos curtos dentro da cidade. Se for necessário, use numa temperatura agradável, não numa temperatura extremamente baixa para que ele não funcione de forma a prejudicar o motor e prejudicar o teu consumo. Até 20% a mais em trajetos urbanos. Então vamos ter esse cuidado, vamos abrir o olho, que assim nós economizamos dinheiro e ainda economizamos depois em manutenção, certo? Vamos passar para a próxima. Importantíssimo esse slide aí, várias dicas, vários insights para nós. Então vamos lá. Comportamento do condutor. Suas atitudes ao volante fazem toda a diferença na economia e segurança. Direção defensiva e atenção. O que é isso? Direção defensiva. Mantenha a distância segura, antecipe movimentos de outros veículos e evite distrações. A atenção preventiva reduz frenagens de emergência. Então o que acontece? Direção defensiva. Então, manter a distância de segurança, isso aí vocês já sabem. Quem fez lá o curso de direção defensiva tem que saber o que é distância segura de segmento ou distância de segurança. Tá? Vamos lá, vamos olhar a aula de direção defensiva lá e vamos estudar. Antecipar o movimento dos outros e evitar distrações. Isso é o princípio básico de direção defensiva. Né, gente? Vamos lá. Atenção preventiva reduz frenagens de emergência. Então, uma coisa óbvia, nós estamos atentos lá um pouquinho mais para frente de onde nosso carro está indo e nós vamos verificando que tem um veículo saindo de ré de uma garagem. Então é quase óbvio que ele não está nos enxergando. Então nós temos que antecipar para não chegar na frente lá, dar uma frenagem em busca e ainda de repente colocar em risco alguém que vem atrás de nós. Então aí está uma dica de comportamento do condutor. Aqui nós estamos falando do comportamento do condutor. Vamos para a próxima. Evitar estresse e pressa. Saia com antecedência e mantenha calma no trânsito. Motoristas estressados consomem até 30% mais de combustível. E até no consumo o estresse prejudica. Então
Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar ao máximo, dirigir quando estiver estressado. E também evitar ao máximo sair atrasado. Então sempre que nós for utilizar o veículo para chegar em algum compromisso, nós temos que pensar 5, 10, 15, depende de onde você está, né? Mas sair antes do programado, para que não haja correria, não haja problemas, atrasos. Porque senão tu vai acelerar, tu vai querer andar rápido, tu vai fazer frenagem bruscas. Lembra aquilo que a gente estava falando ali antes? Da aceleração rápida e da frenagem brusca? Aquilo ali tu vai fazer sempre. Porque tu abriu o sinal, tu quer andar rápido. Tu vai achar que o deslocamento de um sinal até o outro, tu andando rápido e brusco, tu vai ser mais rápido que o outro. Mas é só tu prestar atenção pro carro do lado. Se tu andou rápido, andou e freou brusco, o do teu lado veio devagarinho e parou. E saiu junto contigo lá. Então, é isso que a própria direção defensiva tenta fazer com que as pessoas entendam. Que não adianta andar estressado ou andar com pressa. O tempo de diferença do estressado, do apressado, do estressado pro condutor normal é ínfimo. São às vezes segundos ou minutos poucos que não vão fazer diferença. Então é isso que a gente tem que atentar. O que só tem a perder. Só se coloca em risco, gasta mais combustível. Então nós temos que ser inteligentes. Que é a próxima opção. Decisões inteligentes. Desligue o motor em paradas longas, acima de 1 minuto. Use marchas adequadas e aproveite descidas com inteligência. Então o que a gente faz? Em paradas longas, a gente pode desligar o motor. Não sei se vocês notaram, já devem ter notado, que a maioria dos veículos mais modernos, eles já usam de forma automática esse sistema. O veículo parou numa sinaleira, num semáforo, ele desliga. E quando você voltar a acelerar, ele dá o arranque e volta a acelerar. Então, lógico que nós vamos desligar o motor com segurança. Numa parada parou para deixar alguém, parou para largar alguém, você vai desligar. Não mantenha o veículo ligado e sai do veículo, sai de próximo ao veículo. Não, isso jamais. Você parou, estacionou num local correto, desliga, aí faz tudo sem pressa. Porque senão tem pessoas que deixam o carro ligado ali, não tem necessidade. E usar as marchas adequadas e aproveitar descidas com inteligência. Aqui, quando ele falou aproveitar a descida, a gente não está falando naquela igual era feito antigamente, né, com os veículos carburados, de tu largar o veículo no chamado ponto morto ou no chamado neutro, ou alguns chamam de banguela, e deixar ele ir no embalo, que a gente chamava assim, né? Dependendo da idade de quem está olhando aqui, deve ter andado lá, ou deve ter feito também, ou ter algum pai, avô ou tio que chegava lá na subida, lá, né, próxima à descida, e colocava no neutro lá o Fusca, o Chevette, e deixava o veículo ir só no embalo, né? E daí o motor ficava funcionando de maneira lenta ali, lá, e o veículo fazia um longo deslocamento sem estar funcionando de forma plena. Então isso já caiu. Por quê? Porque nos veículos de hoje, onde nós temos a injeção eletrônica, ela trabalha por média. Então ela não funciona, não trabalha igual os motores carburados que trabalham por acionamento. A injeção eletrônica ela trabalha por média. Se você fizer isso num veículo com injeção eletrônica, você não vai estar tendo economia nenhuma. Inclusive você pode ter um maior consumo. Por quê? Porque digamos que você pegou um veículo com injeção eletrônica e colocou no neutro e aproveitou o embalo, certo? Ele vai estar funcionando ali em pouco menos de 1000 rotações por minuto. Chegando a uma certa velocidade, lá, quando você tiver que retomar essa aceleração, você vai ter que colocar numa quinta marcha, provavelmente, numa quarta ou quinta marcha.
Quando você retornar largando a embreagem, ele vai causar uma aceleração brusca no motor. E essas acelerações bruscas causam o desvio da média. Então todo esse embalo que você andou de forma desengrenada, inclusive não pode a infração de trânsito, de forma desengrenada, por que é infração? Porque a gente se coloca em risco. Com o veículo desengrenado, você pode perder o controle. Então, não se faz mais isso, tá, gente? Não pode, é proibido, inclusive a infração. E não temos mais economia enquanto a isso, certo? Então, decisão inteligente. Vamos andar, coloca é uma descida, coloca numa marcha confortável e desça, sem acelerar. Engrenado, numa marcha confortável, só conduza o veículo, curtindo, de boa. Tá ok, pessoal? Vamos dar andamento aqui. Tem também um impacto ambiental, né? Além do impacto econômico. Então, pequenas mudanças causam grandes resultados. Adotar a direção econômica não é apenas uma escolha individual, é um compromisso com o futuro do planeta e da nossa família também. Um motorista que dirige 20 mil km por ano, ele pode economizar até 3 mil anualmente apenas aplicando as técnicas básicas de direção econômica. Então, só aplicando aqui esses princípios e técnicas que foram ensinados no curso hoje, eu tenho certeza absoluta que vocês terão uma economia do final do ano. Quem dirige há mais tempo principalmente quem tem o seu veículo. Por que eu digo quem tem o seu veículo? Funciona para qualquer pessoa, para qualquer condutor que conduza qualquer tipo de veículo, mas especialmente para aquela pessoa que eu tenho uma moto, eu tenho meu carro, eu conheço o meu carro. Comece a usar isso e você vai ver a diferença nítida. E você verá que terá resultados rápidos. Ah, mas eu gastava 50, agora estou gastando 40 de combustível. Você vai ver no dia, na semana, depende da quantidade que você usa, mas você vai ver que você vai gastar menos. E isso é visível. E daí comece a repetir isso e replicar para os outros, e ensinar as outras pessoas. Pouca gente para ver um curso de direção econômica como você está parando agora. Está investindo o seu tempo para fazer. Então tá adquirindo conhecimento. A maioria das pessoas não conhece isso. Se você falar das técnicas que foram aprendidas aqui, 90% das pessoas não conhecem essas técnicas. Porque as pessoas olham ali, assistem às aulas no CFC para poder passar na prova e saem mundo afora conduzindo os veículos. Então, saber ter o conhecimento dessas técnicas vai fazer diferença para vocês. Tá ok? Então, um motorista que dirige 20 mil km por ano, ele vai economizar 3 mil. Nós temos 25% de redução de emissões, tá, de CO2. Nós temos uma economia aproximadamente, claro que aqui vai depender, né, de quanto tu gasta, mas nós temos aí uma economia de mais ou menos 20%, 15, 20% do teu orçamento de combustível. Isso aí pode dar 250 mensal. Nós temos aqui também importante, esse aqui não tem como medir. Não tem como medir, é só quem pega um veículo novo e aplica essas técnicas. Tá, gente? Eu tive um Celta que ele andou quase, eu viajava muito com ele, quando eu vendi ele sem problemas no motor, ele estava com quase 500 mil quilômetros, sem me dar problemas no motor. Trocando o óleo corretamente, colocando óleo de qualidade. Eu não estou fazendo propaganda de marca de veículo. Eu estou só falando que fazendo de forma correta as chances, nós aumentamos as chances de dar certo. Entenderam? Então aqui, ó, 30% aumenta 30% da vida útil do motor, tá? Um aumento na durabilidade com manutenção adequada. Então se preocupar com combustível, se preocupar com a calibragem dos pneus, aumenta a vida útil dos pneus. Então se tu desgastava, tu andar com um pneu com a calibragem errada, ele vai gastar mais o suco,
tu vai ter que ele vai durar menos, tu vai ter que trocar de forma antecipada o teu pneu. Vocês entenderam agora o impacto que uma coisa é um efeito cascata que vai refletindo lá na frente. Então, de extrema importância o conhecimento que a gente está conversando aqui, e vamos aplicar que vocês vão ver que vão colher os frutos. Dicas avançadas para economia máxima: usar o freio motor, tá? Em descidas reduz a marcha e deixa o freio motor fazer o trabalho da frenagem. Isso economiza combustível e preserva o sistema de freio. Então, veículos pesados vão ter já um sistema de freio motor ali, que normalmente, a maioria dos caminhoneiros que eu conheço, inclusive eu também uso quando dirijo veículos pesados, que é tu acionar o freio motor ali e quando você está numa descida você deixa o freio motor. Para quem não sabe, o freio motor é o freio que você usa da caixa de marcha. Então, se você está numa descida, vamos imaginar que estamos com um veículo leve, estamos numa descida. Se nós andarmos numa marcha reduzida, é um freio motor. Por quê? Porque ele vai andar engrenado, ou seja, o veículo a gente chama, né, de agarrar mais, e ele não vai desenvolver. Conforme você vai trocando, aumentando as marchas, ele vai aumentando a velocidade. Isso sem você acelerar, porque nós estamos numa descida, certo? Então, o máximo que pudermos de usar o freio motor, né? Vamos economizar combustível, né? Preservar os sistemas de freio, principalmente. Consumo instantâneo. Então, monitore no computador de bordo para entender quais práticas estão funcionando e ajuste seu estilo de direção em tempo real. Então, a maioria dos veículos também vão ter um computador de bordo que vai dar a média de consumo. Então, isso você pode verificar. Calibre os pneus, troca o óleo, troca o filtro do ar, retire o peso extra e verifique a média que seu carro vai fazer. Coloque um combustível de qualidade e verifique a média que seu carro vai fazer. Então, isso é uma coisa fácil que dá para se fazer. E vocês podem provar na prática que funciona. Ok? Aproveite a inércia. Ao se aproximar de semáforos ou lombadas, tire o pé do acelerador, deixe o veículo desacelerar naturalmente. Aquele conceito que eu estava comentando lá, que é uma direção leve, uma direção suave. Então não é você dar aquela acelerada, passar dos 2.000 giros, fazer a troca de marcha e fazer uma troca. Tem pessoas que têm uma condução pesada. Você sente o veículo dá trancos. Não, a condução ela tem que ser leve. Ela tem que ser soft. A condução, certo? Então aproveitar essa inércia, tu acelerou, apertou a embreagem, né? Colocou uma marcha maior, passou no quebra-mola, só deu uma seguradinha, passou no quebra-mola, deixou ele ir no embalo, que a gente chama. Então isso é aproveitar a inércia. Não é tu frear, aí tu vai passar, tu acelera, aí tu acelerou, tu freia. Então aproveitar essa inércia, dirigir prestando atenção nisso, para ver se consegue diferenciar o que seria uma direção pesada para uma direção leve. É importante. Aquecer o motor corretamente, então não deixe o carro esquentando parado, tá? Inicia a condução suavemente após ligar e aquece o motor mais rápido e economiza combustível. Então, principalmente em regiões onde faz frio, enquanto o motor não estiver na temperatura ideal, é comprovado que ele tem um desgaste maior de combustível. Por quê? Porque ele, como se ele usasse aquele combustível para falar, eu quero me aquecer. Certo? Então, o que a gente faz aqui no sul? A gente liga o motor e deixa um pouco, para não sair já. E quando a gente sai na direção leve, suave. Não podemos sair direto para uma rodovia e ir de 0 a 100 em pouco tempo, poucos minutos ali, 2 minutos eu já saí, já vou pedir o máximo do veículo. Não, a gente conduz, faz uma condução, esquenta um pouco o motor. Se tiver que ligar o ar-condicionado, espera um pouco para ligar,
para te não poder também tá toda hora pedindo tudo do motor. Então isso seria o ideal. Então aqui as dicas avançadas, né? Usar o freio motor, olhar ali no computador de bordo como que tá a tua média, aproveitar a inércia, isso aqui é difícil de ensinar numa aula online. Como que tu vai aproveitar a inércia, que é essa condução suave que eu estou falando. Mas isso na prática, se vocês observarem, pararem para pensar, vocês vão conseguir colocar em prática. Que é fazer uma condução suave do veículo. E dar essa aquecida no motor, certo? Então, mais para o pessoal do sul, né? Que tem uma temperatura mais gelada no inverno. Ok? Então, resumo. Sua nova forma de dirigir. Você aprendeu a manter velocidade constante e antecipar o trânsito, realizar manutenções preventivas básicas e calibrar os pneus, fazer trocas de marchas eficientes, a condução suave que eu falei, utilizar técnicas avançadas do freio motor e da inércia, que nós comentamos também, e reduzir a emissão. Tudo isso, né, nós reduzimos o custo e ainda reduzimos a emissão dos gases, né, prejudiciais de forma simultânea. Então a direção econômica é uma jornada contínua. Pratique diariamente e você terá resultados reais no seu bolso e no meio ambiente. Então, parabéns, você concluiu o curso de direção econômica. Agora é colocar em prática tudo que você aprendeu, tá? E você vai ver que realmente funciona. Então, dirija com consciência, economize combustível, tá? Contribua para um trânsito seguro e sustentável. Então, cada quilômetro dirigido é consciência e um passo para uma direção a um futuro mais sustentável e econômico. Boa sorte na estrada. Então, para quem quiser emitir o seu certificado com valor simbólico, vai aparecer aí na tela para emitir o certificado. Lembrando que todos os cursos da plataforma aqui, os cursos são gratuitos. Os certificados são opcionais para quem necessitar, para curso, concurso. É só clicar ali e adquirir pelo valor simbólico. Todos os cursos vocês têm acesso, né? Vitalício, sempre que quiserem olhar, e eles vão ser atualizados. Inclusive eu já estou gravando mais um módulo de direção defensiva. O curso de direção defensiva nosso vai ser o melhor curso de direção defensiva do Brasil. Eu vou colocar aqui, vai ser 3 vezes o tamanho que ele está hoje. Eu estou gravando módulos aqui, vai ser um curso extremamente completo de direção defensiva, totalmente gratuito. Então dá uma força, segue nas redes sociais, deixe seu comentário, tem o WhatsApp ali, quem tiver qualquer dúvida, manda o WhatsApp, manda e-mail e dá uma força para nós, adquire o certificado e um abraço a todos, fiquem bem, fiquem com Deus.